Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Brasília finalmente começa a entrar em cena de uma forma mais contundente. Até a semana passada era só bastidor. Agora é ali, frente a frente, confronto no plenário, os parlamentares, cada um montando ali a sua estratégia para 2021, que vai refletir lá em 2022. Tivemos a eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Os dois se dizem aliados do presidente Jair Bolsonaro, que hoje, inclusive, comemorou a vitória e recebeu os dois, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, foram para uma reunião com o presidente no Palácio do Planalto. Do outro lado, a oposição também começa a se organizar, vendo aí como é que vai conseguir se contrapor a essa avalanche de votos que a turma bolsonarista e o Centrão tiveram nesta eleição para presidente, especialmente aí da Câmara dos Deputados. E para tratar desses e outros assuntos, a gente recebe aqui hoje, eu e José Maria Trindade, a senadora, a deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente do Partido dos Trabalhadores. Deputada, é um prazer receber a senhora aqui. Prazer, Denise, estar aqui com você, com José Maria, falando para a Rede Vida. E aqui à mesa comigo, José Maria Trindade, mais um frente a frente, né, Zé Maria? Nessa semana em que a política vai engatar. Agora não tem mais desculpa para esse povo não se agarrar no serviço, né? Exatamente, é hora de começar, né? Tem que começar. Hoje os presidentes da Câmara e Senado, quando foram para a visita protocolar ao presidente Jair Bolsonaro, levaram uma carta de intenções muito forte. Houve um entendimento entre eles ali de prioridade para reformas e principalmente pressa na vacina e atendimento ao combate ao novo coronavírus. Também haverá uma visita protocolar ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. A ideia é acalmar. Frente a frente, você sabe, fala de política e política domina a sua vida, né? Política é responsável pela educação dos seus filhos, pela sua alimentação, pela sua casa, enfim, é preciso prestar atenção. A deputada Gleisi Hoffmann tem uma experiência muito rica em política por aqui. Foi senadora da República e fez um curso de pós-graduação no Palácio do Planalto. Foi ministra da Casa Civil, é onde desembocam todas as questões políticas e todas as demandas de governo, ou seja, deputada, quando ministra, a senhora soube de como é por dentro o poder. A senhora acha que esta eleição no Congresso Nacional, as duas, né, mexeu com a atividade política fora do Congresso Nacional, ou seja, aquele chamado caminho do meio foi interrompido? Olha, eu diria que nunca teve um caminho do meio definido ali, sempre foi muito frágil, né? Tinha Bolsonaro, que se aliou com o Centrão para poder sobreviver, e tinha nós da oposição e uma tentativa de um grupo de partidos, aí que eu podia dizer da direita liberal, digamos assim, que se colocava no centro, né? Mas que estava no espectro da direita, tentando fazer um caminho alternativo, nem a esquerda, nem a direita com Bolsonaro. E isso não se configurou ali no Congresso, não deu certo, né? O resultado da eleição do Senado, da Câmara principalmente, mostra isso, que era onde esse grupo mais atuava, né? Então, a aliança de Bolsonaro com o Centrão, ela foi prevalente. Isso mostra que o Centrão tem um grande peso, principalmente na Câmara dos Deputados, o que é histórico e não é novidade. O Centrão entrega o que promete? Ele entrega o que promete, desde que ele receba o que foi prometido para ele. Então, tem uma fatura aí no meio desse trâmite, né? Se ele se sentir contemplado em termos de governo, né, ele vai tentar entregar. Claro que ele tem que fazer as costuras, os acordos na casa, porque ele é grande, mas sozinho também, em várias matérias, não consegue prosperar. Mas a força política do Centrão hoje no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, é muito grande. Foi assim no governo da presidente Dilma Rousseff? Foi assim também. Infelizmente, nós temos um Congresso, Denise, é engraçado isso, né, que não reflete o que é a população em geral, porque nós temos majoritariamente trabalhadores... É uma espécie de divórcio, né? De divórcio. Trabalhadores, né, povo que sofre, que trabalha. Quando você olha para o Congresso Nacional, não é essa gente que está lá representada. Você tem uma classe média alta que está ali no Congresso, né? Com valores bastante conservadores, com políticas mais conservadoras,
e necessariamente também não com ideologias definidas, né? O Centrão é um pouco isso, não tem uma ideologia. Se coloca num campo mais conservador, mas do ponto de vista da política ou da economia, ele vai para lá ou vai para cá de acordo com os interesses que estão em jogo, né? Então, eu acho que essa dissociação, principalmente da relação de classe, né? Não é nem dos valores, mas da relação de classe, ela é muito ruim para o país, porque quem pisa o tapete verde ou o tapete azul não pisa o chão que o povo pisa. Então, quando as decisões são tomadas lá dentro, elas são tomadas sempre em outra perspectiva, geralmente do lobby que chega mais perto. Agora, o presidente Bolsonaro marcou um gol de placa, né? Porque conseguiu um seguro contra impeachment, conseguiu uma certa estabilidade no Congresso Nacional, foi realmente uma vitória. Ele fez tudo o que prometeu não fazer. Então, vamos ver o que dá. Vamos lembrar que Bolsonaro se elegeu dizendo que não ia ser condescendente com a velha política, que jamais cederia ao Centrão, que ele seria um homem que defenderia o povo sobre tudo, sobre todos, que não faria acordos, né? Xingou, inclusive, o Centrão. E aí entrou na presidência da República e precisou exatamente desse Centrão para fazer uma aliança e para se proteger. Então, eu fico perguntando, José Maria, até que ponto isso é uma vitória? Pode ser uma vitória pontual, uma vitória agora, uma vitória tática, mas é uma derrota para a linha política que o levou ao Palácio do Planalto. Isso pode lhe custar caro. Agora, vem aí, antes de chegarmos a 2022, e também um dos acordos a gente sabe que foi não colocar para votar o processo de impeachment, né? Aliás, as dezenas de pedidos que tem na Câmara dos Deputados, já são 62. Mas há toda uma agenda que vai ser colocada agora. Deve começar com o auxílio emergencial que já foi tratado aí nessa primeira semana. A equipe econômica fala, olha, a gente faz, mas tem que haver uma resposta. Como é que vai ser isso? Se o auxílio emergencial só começa essa semana se for uma iniciativa do Congresso. Se for uma iniciativa do governo, não vejo como o auxílio emergencial vai começar. Até porque, numa entrevista do Paulo Guedes hoje, ele condicionou qualquer proposta de auxílio emergencial à aprovação do orçamento para 21, que está atrasada, e a PEC da emergência. Se não aprovar essas duas matérias, não terá auxílio emergencial. Não são matérias rápidas. Isso não sai antes de março, né, abril? Acho muito difícil, porque tem que reunir a comissão de orçamento, tem o tempo de tramitação, de emenda, chamar o Congresso, a PEC também tem que tramitar nas duas casas. Então, pelo Paulo Guedes, o povo vai passar fome até abril. Então, ou o Congresso toma para si, como foi no início da pandemia, que nós apresentamos o projeto, articulamos com os partidos e aprovamos os R$600, ou o povo vai ficar passando fome. Agora, foi também uma boa ideia do presidente estabelecer esse salário emergencial. As informações, deputadas, eram de que poderia haver uma convulsão social o presidente não tivesse sancionado esse emergencial que salvou a economia do país também, né? É verdade, só que não foi ele que propôs, né? Eu lembro que ele Bolsonaro propôs 200. Ele não queria o Congresso ofereceu 500 e ele propôs 600. Ele não queria nem propor, para falar a verdade. Aí propuseram 200, foram para lá, nós tínhamos uma emenda de ser um salário mínimo, queríamos que fosse mais, conseguimos chegar a 500 e aí o líder do governo disse que toparia 600, porque nós propusemos também em plenário. Então, ele pegou uma proposta do Congresso e implementou. E, aliás, eu não sei se vocês lembram, no início, uma implementação muito desorganizada, as pessoas sofreram na fila da Caixa Econômica, mas ele tinha uma tecnologia social, que era o próprio Bolsa Família, que ele podia organizar e ampliar para trazer, ele não quis fazer isso. Mas tinha um pessoal também chamado os invisíveis que não tinham nem conta em banco, não tinha cadastro, não tinha nada. Isso é um problema. Eu me lembro que nos Estados Unidos eles mandaram cheques e muito cheque voltou porque tinha morrido, porque houve mudança. E foi um cadastramento rápido e bom, senador. Tinha muita gente, muito pouca gente invisível, porque a tecnologia do Bolsa Família tem o que a gente chama de busca ativa. E nós temos muito busca ativa nos nossos governos, depois continua a ser feito, ou seja, para ir atrás daquelas pessoas que não têm acesso nem àquilo que é elementar do serviço público.
Por isso que tem o Sistema Único de Assistência Social, os centros de referência de assistência social, porque esse pessoal vai atrás das pessoas mais pobres e diz, ó, você tem um direito, então você tem que se cadastrar. Né? Foi rápido porque tinha esse cadastro, mas ele não implementou só por aí, ele mandou o dinheiro para a Caixa fazer um outro sistema de distribuição que fosse paralelo. Então, demorou. Agora, eu não tenho dúvida, se não fosse essa renda emergencial, nós estaríamos numa situação crítica no Brasil, crítica. E a renda emergencial ajudou, inclusive, na economia, na sustentabilidade das pessoas e na economia. Por isso que você ter uma distribuição de renda é fundamental. Você colocar dinheiro nas mãos das pessoas mais pobres, porque a pessoa mais pobre consome, ela não guarda o dinheiro. Ela não vai fazer a economia girar, e faz né? a economia girar, ou seja, a multiplicação do dinheiro. E é isso que a gente defende agora, que continue a renda emergencial. Pois é, não dá para esperar até terminar de aprovar o orçamento, como a senhora disse. E como é que faz, então? Porque o Congresso vai ter que tomar a nossa atitude. proposta, quando nós fizemos... É possível fazer isso? Nós temos um projeto já tramitando lá, tem vários de outros deputados. A nossa proposta, que inclusive nós tínhamos discutido com o bloco que apoiou o Baleia Rossi, era que esse seria um dos primeiros projetos a ser pautados na Câmara. Abririam e nós pautaríamos e inclusive faríamos uma excepcionalização do orçamento, da PEC, enfim, numa situação emergencial. Agora, com o atual presidente, nós não temos esse compromisso, ele não tem esse compromisso conosco, nós vamos ter que brigar muito lá para conseguir. Agora, como é que faz isso sem abrir mão da responsabilidade fiscal e piorar ainda mais as contas públicas? Porque o país também, os investidores tiveram agora um ânimo, aí o mercado hoje estava muito feliz com a posse dos novos presidentes da Câmara e do Senado, gostou dessa boa convivência, digamos assim, com o Palácio Planalto. E como é que resolve esses dois problemas, porque são dois problemas emergentes? Claro, então, mas numa situação entre a vida e o mercado, você tem que ficar com a vida. Eu não tenho dúvidas disso, porque não se sustenta mercado sem vida e sem povo. É uma falácia. Num país pobre, com a população pobre como tem o Brasil, não dá para você ter visão orçamentária de país de primeiro mundo como é a Europa, onde você não tem pobreza e miséria. Se você deixa grande parte do teu povo na pobreza e miséria, a tua sustentabilidade financeira fica comprometida. E você faz cada vez mais concentração de renda. Então, fica num ciclo vicioso. O que nós temos que fazer é dizer o seguinte para o mercado, espera um pouquinho, não precisa pagar todo o serviço da dívida e do juro, fazer toda a economia para lá e deixar aqui sem nada. O mercado aguenta rolar dívida, aguenta diferir juro. Por que nós temos que fazer isso? Vai quebrar? Vai quebrar. Um país que tem reserva como nós temos, mais de 300 bilhões, já gastaram um pouco, mas mais de 300 bilhões, não quebra, tem credibilidade, não precisa de Fundo Monetário Internacional, então não assusta investidor. O Brasil hoje está assustando investidor produtivo, não financeiro, produtivo. Não vem indústria para cá, não vem empresa para cá, as que estão saindo, porque não tem estabilidade de mercado consumidor, entendeu? Esse é o problema do Brasil. Agora, do sistema financeiro, não. Eles botam pressão porque é especulação da banca. Quem aposta em título público, que não os fundos previdenciários, que não esse pessoal que sustenta, previdência, enfim, eles apostam para ganhar mais. Essa é a lógica do mercado. O mercado não tem uma lógica distributiva, tem uma lógica acumulativa. Ou o governo entra enfrentando isso e ajusta isso para que o país possa prosperar como um todo, ou a gente vai realmente ter uma crise social que vai ser perversa. É um longo caminho e a dívida aumentando. Já houve investimentos aí de quase 1 trilhão e isso aumenta a dívida. Senador, nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Só um pouquinho.